Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, uma classe política inteligente, decente e responsável tem de fazer dos episódios do passado dia 10 de junho no Peso da Régua, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, o ponto de viragem da forma como, nas últimas décadas, uma classe política concubina de jornalistas, comentadores e académicos tem tratado os professores. O vocábulo mais digno é vil. Todos vimos como o Sr. Primeiro-Ministro António Costa perdeu o autocontrolo na relação direta com os professores quando estava sem o escudo da bolha de irresponsabilidade em que vive há 3 décadas. Foram apenas alguns minutos, mas significativos do tipo de sociedade que andamos a construir. O Sr. Primeiro-Ministro não gostou de provar na pele as circunstâncias equiparáveis a uma sala de aula em que os professores têm de suportar ambientes semelhantes todos os dias, todos os anos. Basta substituir a imagem do Sr. Primeiro-Ministro rodeado por professores na rua pela imagem de professores rodeados por alunos numa sala de aula que não os respeitam, não os deixam falar, intimidam, humilham, desautorizam, gozam, insultam, podem agredir e continuar o festival fora da escola com a conivência dos respectivos pais. Nos dias, semanas ou meses seguintes, esses professores regressarão às circunstâncias em que tudo aconteceu na véspera, se quiserem pôr o pão na mesa dos seus filhos. Era notável ver o Sr. Primeiro-Ministro António Costa regressar às ruas do Peso da Régua no dia seguinte e, absolutamente solitário, recorrer a técnicas pedagógicas e didáticas para acalmar os manifestantes, conversar meigamente com eles, fazer deles amigos para a vida e dar-lhes só notas positivas. Se não souber como isso se faz, o Sr. Primeiro-Ministro que pergunte aos ditos pedagogos e cientistas da educação do seu Ministério, também dito da Educação. Pode ser que agora o Sr. Primeiro-Ministro e os que se revêem nas políticas de ensino do Partido Socialista percebam, ao fim de muitas décadas, as razões de metade dos professores estar em sofrimento físico e psicológico, uma hecatombe social sem paralelo na nossa história. Alguém que explica ao Sr. Primeiro-Ministro que os professores são o maior grupo socioprofissional do país, são cerca de 150 mil, dominantemente femininos, 78% são mulheres e envelhecido. A média de idade é cerca de 52 anos e nas salas de aula podem estar contra eles alunos com a força física do Sr. Primeiro-Ministro e que não têm a travá-los seguranças, conselheiros e quem quer que seja. Os ideólogos do regime transformaram as escolas em incubadoras das mais variadas formas de delinquência e violência social, incluindo violência doméstica contra mulheres e idosos. O perfil sociológico dos professores abandonados à sua sorte nas salas de aula. A má educação que se agravou a cada nova geração escolarizada é apenas o sintoma de males sociais bem mais profundos que queremos fingir não ver. É tempo de o país acordar e colocar um ponto final neste universo louco. Senhoras e senhores deputados, não é a irritação do Sr. Primeiro-Ministro que nos interessa, é a gravidade do falhanço da ideia de escola. Preocupa muito pouco que um Presidente da República, um Primeiro-Ministro ou um Ministro sejam insultados, desrespeitados, destratados, desautorizados no exercício das suas funções, enquanto esta classe política continuar indiferente a práticas semelhantes e bem mais graves que todos os dias atingem um professor ou um polícia também no exercício das suas funções. É a dignidade que a sociedade reconhece no cotidiano a cada professor, a cada polícia, a cada médico, a cada enfermeiro, entre outras profissões,
que nos dá a dimensão do respeito que os cidadãos devem ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, aos ministros, a cada governante, a cada político. A elite esquerdista criou um mundo ao contrário, como bem tem insistido o Presidente do meu partido, André Ventura. As pessoas inteligentes percebem por que razões é desumano viver sem liberdade, sem participação cívica, sem ativismo, sem democracia, como é desumano que as crianças e adolescentes sejam formados sem noções mínimas de respeito, hierarquia, autoridade, ordem e que o Estado seja o pior exemplo na matéria. Não contem com o Partido Chega para condenar os professores de sala de aula, nem para alimentar um Estado moralmente falhado. Contem apenas com o Partido Chega para apoiar os professores de sala de aula na luta das suas vidas contra décadas de humilhação da sua dignidade mais elementar enquanto seres humanos, enquanto mães e pais, enquanto adultos que as leis não protegem com a mínima eficácia, enquanto profissionais destratados nos seus salários e carreiras, enquanto cidadãos de segunda e terceira categoria, comparativamente a políticos, jornalistas, comentadores, alunos, encarregados de educação e tudo mais. O futuro de uma sociedade fica comprometido quando a profissão de professor não é das mais respeitadas e atrativas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Cunha, pelas questões que coloca. Fez um conjunto de reflexões e já sabe que a resposta à sua pergunta será que a culpa é dos professores. É evidente que não é. E é uma questão cultural, até ideológica e identitária. É que para sermos de esquerda, pelo menos até ali, nós defendemos, e eu insisto muito na palavra autorresponsabilidade, isto é, o destino é remetido para o interior do sujeito. E há uma barreira dali para ali que para eles é a externalização da responsabilidade ou da culpa. A culpa é sempre do outro para fora e tal. E é o que estão a fazer com os professores. Aquilo é um vício da esquerda que não sai. Por isso, para nós, a aproximação à esquerda é uma coisa complicadíssima, porque a nossa orientação é, em primeiro lugar, moral e se tentarmos alguma aproximação é até aquele limite ali. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, eu fui ali falar dos professores e toda esta casa enche a boca a defender os professores. E o único partido que dirigiu uma pergunta sobre este tema foi o PSD. Isso diz muito da instrumentalização política que aquelas bancadas fazem dos professores e, no fim, eles podem ser insultados, agredidos, não ensinarem, viverem nas piores condições do que eles querem é votos. Claro. Não há nada. E nós estamos a lutar pela dignidade da escola pública, pela dignidade da condição docente, por tratar os professores como seres humanos e não como instrumentos para manipularem ideologicamente. Portanto, a minha resposta aí é muito clara, por razões morais, por razões cívicas, por razões éticas, por razões do nosso partido. Agora, há um outro aspecto que tocou, que é a questão do racial, do cartaz. A questão do cartaz, eu não referi a questão racial ali acima, porque não quero misturar a situação dos professores com a questão racial. Mas o senhor deputado António Cunha lançou uma tentação, eu não vou ficar calado sobre este tema. Isto é, o senhor Primeiro-Ministro foi mais um que brincou com as palavras e usou da forma mais atabalhoada, errada, injusta, até pouco racional, a palavra racismo. E se há tema que nós temos que discutir é exatamente a questão racial, mas a fundo. Eu, como não tenho muito tempo, vou tentar nos segundos... Não tem mesmo mais tempo, Sr. Deputado, faça o favor de concluir. Eu pensava que eram 3 minutos, Sra. Presidente. São 2 minutos a que tem direito, 2 minutos, pronto. Já são 2 minutos e... Então o racismo fica para outras núpcias. Muito obrigado, Sra. Presidente.